Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para levar a você mais um pouco da palavra do Senhor para nossa meditação nesta noite. E queremos hoje meditar sobre o que fazer no meio da provação. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos, sem pai. Nossas mães são como viúvas. Nossos pais pecaram, já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Por isso, desmaiou o nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Lamentações, capítulo 5, versículo 1 a 5. Estamos aqui aguardando você para começarmos então a meditar nestas palavras e a entender um pouco sobre o que o profeta Jeremias estava falando nesse texto.
no ano 9 do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, a fim de sitiar a cidade. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1. Veio ele então contra Jerusalém, para escravizar, para levar aquele povo em cativeiro. A perspectiva para Judá era desesperadora. Eles sabiam o problema que estavam enfrentando. Eis que contra ti eu sou. O Senhor mesmo declarou por intermédio de Ezequias, o profeta, o rei: eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Todo o coração desmaiará, todas as mãos se enfraquecerão, todo espírito se angustiará, todos os joelhos se desfarão em águas. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ezequiel capítulo 21, 3, está escrito estas palavras, levadas ao rei. Os egípcios procuraram vir em socorro da cidade sitiada. Os caldeus, com o propósito de afastá-los, abandonaram por algum tempo o cerco da capital de Judá. A esperança renasceu no coração de Zedequias. E ele então enviou um mensageiro a Jeremias, pedindo-lhe que orasse a Deus em favor do povo de Israel, da nação hebreia, dos judeus. A terrível resposta que Deus mandou então através do profeta foi que os caldeus retornariam e destruiriam a cidade. O decreto havia saído. Não mais poderia a impenitente nação evitar os juízos divinos. Não enganeis as vossas almas. O Senhor advertiu a este povo, os caldeus: não se irão, porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem contra eles apenas homens trespassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Jeremias capítulo 37, versículo 9 e 10. O remanescente de Judá deveria ir em cativeiro, a fim de que aprendesse através da adversidade as lições que tinha recusado aprender em circunstâncias mais favoráveis. Neste decreto do santo vigia não haveria apelação. Às vezes somos levados a circunstâncias difíceis quando deixamos de ouvir a Deus em circunstâncias mais favoráveis. Assim aconteceu. Entre os justos que ainda restavam em Jerusalém, a quem tinha sido tornado claro o propósito divino, alguns havia que se determinaram colocar, além do alcance das mãos cruéis, a sagrada arca que continha as tábuas da pedra, sobre o qual haviam sido traçados preceitos dos 10 mandamentos. Isso eles fizeram. Com lamento e tristeza esconderam a arca numa caverna, onde devia ficar oculta do povo de Israel e de Judá, por causa de seus pecados, não mais sendo-lhes restituída. Esta sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. Por muitos anos Jeremias havia estado perante o povo como uma fiel testemunha de Deus, profetizando, falando, levando a palavra de Deus aos reis, advertindo-os, prometendo vitórias, também mostrando que haveriam lutas e provações e que perderiam as batalhas.
E agora, estando a malsinada cidade prestes a passar às mãos de pagãos, ele considerou a sua obra como terminada e apressou-se a se ausentar. Agora, o profeta negou a mentirosa acusação. Mas não obstante, os princípios, todos os príncipes se iraram contra Jeremias, o feriram e o puseram na prisão como o remanescente do povo de Israel. Jeremias 37:15. As esperanças que haviam nascido no coração dos príncipes e povo, quando os exércitos de Nabucodonosor voltaram-se para o sul, a fim de enfrentar os egípcios, logo caíram por terra. As palavras do que o Senhor tinha dito: eis-me aqui contra ti, ó Faraó, rei do Egito. O poder do Egito era apenas uma cana quebrada, e saberão todos os moradores do Egito. A inspiração havia sido declarado que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana como a casa de Israel. Ezequiel capítulo 29, 3 e 6. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os fracos de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele estender sobre o Egito. Ezequiel 30, 25 e 26. Enquanto os príncipes de Judá estavam ainda esperando em vão o auxílio do Egito, o rei Zedequias, com ansiedade, pensava no profeta de Deus que havia sido levado cativo e posto numa prisão, numa masmorra. Depois de muitos dias, o rei mandou buscá-lo e perguntar-lhe secretamente: há uma palavra do Senhor para nós? Jeremias então respondeu: e disse ainda: na mão do rei de Babilônia você será entregue. E disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra todos, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei meu senhor. Caia agora a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venhas a morrer ali. Jeremias capítulo 37, 17 a 21. A palavra de Deus. Ele parecia não acreditar na palavra de Deus. Embora seu temor o impelisse a buscar informação privada da parte do profeta, era demasiado fraco para enfrentar a desaprovação dos seus príncipes e do povo por submeter-se à vontade de Deus, como manifestada pelo profeta. Na verdade, ele fugia do compromisso, da responsabilidade ou da humildade de ter que se submeter à palavra que Deus havia dado através do profeta Jeremias. Do átrio da guarda, Jeremias continuou a aconselhar que teriam que submeter-se ao rei de Babilônia. Ele falava sabiamente que oferecer resistência para eles era cortejar a morte, era comprar a morte. Lutar contra o rei de Babilônia naquele momento era praticamente um suicídio. E o profeta, orientado por Deus, então ele ordenava submissão total ao rei de Babilônia. Era o momento em que Deus estava provando o povo de Israel. A nação, o povo de Judá. A mensagem do Senhor a Judá era: o que ficar nesta cidade morrerá à espada.
a fome e de pestilência. Mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Claras e positivas eram as palavras proferidas no nome do Senhor. O profeta declarou ousadamente: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. Jeremias 38, 2 e 3. Parecia que Jeremias só estava profetizando maldição, profetizando só tormenta, só luta, só problema. Mas era a palavra de Deus para aquele momento, era um propósito de Deus para aquele povo. Afinal, os príncipes, exasperados com os repetidos conselhos de Jeremias, que eram desalentosos, desanimadores, eram contrários à política de resistência por eles adotadas. Eles queriam resistir, queriam lutar, fizeram um vigoroso protesto perante o rei, insistindo que o profeta agora era inimigo da nação, porque ele só estava profetizando dureza, dificuldade, problema e total submissão ao rei da Babilônia. Nabucodonosor era um rei terrível e ele queria dominar o mundo daquela época. E ele tinha agora nas mãos a autoridade, a permissão de Deus para dominar a nação de Israel. Por isso, Jeremias então, segundo o conselho daqueles príncipes, deveria ser morto, condenado à morte. O rei, acovardado, sabia que as acusações contra Jeremias eram falsas. Mas para cativar os que ocupavam posição elevada de influência à nação, simulou crer nas suas falsidades e entregou Jeremias à mão dos príncipes para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. O profeta então foi lançado no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água senão lama. Jeremias ficou então atolado na lama. Capítulo 38, versículo 6 de Jeremias. Mas Deus suscitou-lhe amigos que procuraram o rei no interesse de interceder em favor de Jeremias. E conseguiram que, de novo, Jeremias fosse removido para o átrio da guarda. Uma vez mais, em caráter privado, mandou o rei em busca de Jeremias e ordenou-lhe que fielmente proferisse os propósitos de Deus para com Jerusalém. Em resposta, Jeremias inquiriu: declarando-te eu, com certeza não me matarás? Aconselhando-te, ouvir-me-ás? O rei entrou num pacto secreto com o profeta. Vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, disse o rei Ezequias. O rei Zedequias. O rei então prometeu: nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Jeremias capítulo 38, 15 e 16. Havia ainda oportunidade para que o rei revelasse disposição de atacar as advertências de Jeová, de Deus. Ele queria contrapor aquela palavra que Deus havia mandado através do profeta. Ele queria acreditar que aquilo era da mente do profeta. E assim, temperar com misericórdia os juízos que já estavam caindo sobre a cidade e sobre a nação. Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, foi a mensagem dada ao rei, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão a fogo. Tu não escaparás das mãos deles. O rei queria uma palavra de alento, de conforto, de alívio, de que ele seria vencedor, mas a palavra de Deus era essa.
Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, o rei replicou, que me entreguem na sua mão, que escarneçam de mim. Mas o profeta prometeu, não te entregarão. E acrescentou um fervoroso apelo, ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. A promessa de Deus era clara, a palavra de Deus era clara naquele momento. Era para que o rei Zedequias compreendesse que não era momento de criar resistência contra o rei. A estratégia agora era se entregar. Assim, até a última hora, Deus tornou clara a sua disposição de mostrar misericórdia aos que escolhessem submeter-se aos seus justos reclamos. Tivesse o rei Zedequias escolhido obedecer, e a vida do povo seria poupada, teria sido poupada. A cidade se salvaria da conflagração, da destruição. Mas ele pensou que tinha ido demasiado longe para recuar. Se eu recuar, eu vou receber zombaria da parte do povo judeu que está lá cativo. Ele teve medo dos judeus, teve medo do ridículo, medo por sua própria vida. Depois de anos de rebelião contra Deus, Zedequias considerou ser demasiado humilhante dizer ao seu povo, aceito a palavra do Senhor, conforme pronunciada pelo profeta Jeremias. Não ouso aventurar-me à guerra contra o inimigo, em face a todas essas advertências. Com lágrimas, Jeremias, o profeta chorão, suplicou ao rei Zedequias para que salvasse bem como ele e ao seu povo, a sua família e o seu povo. Com angústia de espírito, assegurou-lhe que, a menos que ele aceitasse o conselho de Deus, ele não escaparia com vida. Todas as suas posses cairiam nas mãos dos babilônios. Mas o rei havia iniciado a marcha no mau caminho. Não conteria seus passos. Ele decidiu seguir os conselhos dos falsos profetas, dos homens a quem, na realidade, ele desprezava, e que ridicularizavam sua fraqueza em se render tão prontamente nos desejos deles. Ele sacrificou sua nobre liberdade varonil e tornou-se um servil escravo da opinião pública. Sem nenhum propósito predeterminado de fazer o mal, era obstante e resoluto em permanecer corajosamente ao lado do direito. Convicto, como se tivesse valor dos conselhos dados por Jeremias, não tinha a energia moral para obedecer. E como consequência, avançou firmemente na direção errada. Zedequias, teimoso. O rei, com efeito demasiado fraco para concordar, viessem seus cortesãos e povo a saber com que ele tinha uma conferência com Jeremias. Tal era o temor do homem que havia tomado posse da sua alma. Se Zedequias se tivesse portado corajosamente e declarado que cria nas palavras do profeta, já cumpridas pela metade, que desolação teria sido? Seria sido evitado. Ele devia ter dito, obedecerei ao Senhor, salvarei a cidade de total ruína, não ouso desrespeitar as ordens de Deus por causa do temor ou favor do homem, amo a verdade, odeio o pecado, seguirei o conselho do poderoso de Israel. Então, o povo teria respeitado o corajoso espírito, e os que estavam vacilando entre a fé e a incredulidade teriam tomado firme posição ao lado do direito. O propósito e o próprio destemor e justiça de sua conduta teriam inspirado a seus súditos admiração e lealdade. Ele teria alcançado amplo apoio. Judá teria sido poupado dos inauditos ais da carnificina, da fome e do fogo do rei Nabucodonosor de Babilônia. A fraqueza de Zedequias foi um pecado pelo qual se pagou terrível preço. O inimigo varreu como uma avalanche irresistível e devastou a cidade. Os exércitos hebreus fugiram em confusão
A nação foi conquistada, Zedequias foi feito prisioneiro, seus filhos foram mortos diante dos seus olhos, o rei foi levado de Jerusalém como cativo, seus olhos foram vazados e uma vez chegado em Babilônia, pereceu miseravelmente. De que adiantou a teimosia, a insistência em não dar ouvidos à voz do profeta, em não se humilhar diante do rei, diante dos seus súditos, porque ele era o rei? E depois se humilhar diante do rei da Babilônia, se entregando, mas ele quis resistir. O belo templo, que por mais de 4 séculos coroara o cimo do monte de Sião, não foi poupado pelos caldeus. Queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus próprios vasos. 2 Crônicas 36, versículo 19, está escrito: no temor da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, muitos haviam escapado dos horrores do longo assédio, apenas para perecer a espada. Dentre os que ainda restavam, alguns, notadamente o chefe dos sacerdotes, oficiais dos príncipes dos reinos, foram levados para a Babilônia e ali executados como traidores. Outros foram levados cativos para viverem na servidão de Nabucodonosor e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, em 2 Crônicas 36, 20 e 21. A respeito de Jeremias mesmo está registrado: Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o, põe sobre ele os teus olhos e não faças mal nenhum a ele. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Um rei pagão, um rei que não servia a Deus, respeitando, considerando o profeta e mandando poupar a sua vida e também tratar-lhe bem. Libertos da prisão pelos oficiais babilônios, o profeta agora escolheu lançar sua sorte com o debilitado remanescente de Israel, de Judá, os mais nobres da terra, deixados pelos caldeus para serem vinheiros e para lavradores. Sobre esses, os babilônios puseram a Gedalias como governador. Apenas poucos meses haviam passado quando o novo governador foi traiçoeiramente morto. O povo pobre, depois de haver passado por tantas provas, foi fielmente persuadido por seus líderes a buscar refúgio na terra do Egito. Contra esta medida, Jeremias levantou a sua voz em protesto. Não entreis no Egito, apelou ele, mas o conselho inspirado não foi ouvido. E todo o resto de Judá, homens, mulheres e meninos, fugiu para o Egito. Não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Mais uma vez o povo de Deus desobediente. Jeremias 43, 5 a 7. As profecias de condenação pronunciadas por Jeremias sobre o remanescente que se havia rebelado contra Nabucodonosor, fugindo para o Egito, foram misturados com promessa de perdão aos que se arrependessem de sua loucura e estivessem prontos para voltar. Conquanto o Senhor não poupasse aos que deixavam o seu conselho pelas sedutores influências da idolatria egípcia. Ele mostraria misericórdia para com os que se mostrassem leais a ele. Os que escaparam da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, ele declarou. Os que escaparem da espada vão voltar, vão entrar da terra do Egito para Judá. E saberá todo o resto de Israel, todo o resto de Judá, que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Jeremias desafiava agora. Jeremias capítulo 44, 28. A tristeza do profeta em vista da completa perversidade dos que deviam ter sido luz espiritual para o mundo,
Sua tristeza pela sorte de Sião e do povo, levado cativo para a Babilônia, é revelada nas lamentações que ele deixou, registradas como memorial da estultícia de deixar os conselhos de Deus, Jeová, pela sabedoria humana, dando ouvidos a reis e deixando de ouvir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, ele escreveu o livro de Lamentações. Em meio à ruína operada, Jeremias pôde ainda declarar: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se Deus tivesse levado em conta a ira, a desobediência, a teimosia do povo, ele os teria destruído completamente. Mas as misericórdias do Senhor nos cercam a cada dia. E sua constante oração era: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3, 22 e 40 diz assim: embora Judá ainda fosse um reino entre as nações, ele inquirira de seu Deus, que de todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Jeremias agora estava clamando a Deus: não nos rejeitaste por amor do teu nome? Jeremias 14, 19 e 21 está escrito: a fé absoluta do profeta no eterno propósito de Deus, de fazer que da confusão surgisse ordem, e de demonstrar às nações da terra que todo o reino, seus atributos de justiça, de amor, levou agora para suplicar confiantemente em favor daqueles que tornassem do mal para a justiça. Embora aquele povo tivesse sido teimoso, astuto, desobediente, Jeremias clamava a Deus por misericórdia. Mas agora, Sião estava inteiramente destruída. O povo de Deus fora levado cativo, subjugado pela dor. O profeta então exclamou: como se acha solitária aquela cidade? Dantes tão populosa, tornou-se como viúva. A que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, tornou-se tributária continuamente, chorando dia e noite, e as suas lágrimas corriam pelas suas faces. Não tem quem a console. Entre todos os seus amadores, todos os seus amigos se houveram aleivosamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição, e por causa da grandeza da sua servidão, a vida entre as nações não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião prantearam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes a dominaram. Os seus inimigos prosperaram. Porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhos vão em cativeiro na frente do adversário. Lamentações, capítulo 1, de 1 a 5. Como cobriu o Senhor de nuvens a sua ira? A filha de Sião derribou do céu à terra a glória de Israel. E não se lembrou do escabelo de seus pés. No dia da sua ira, devorou o Senhor todos os moradores de Judá, não se apiedou, derribou no furor as fortalezas da filha de Judá, as abateu até a terra, profanou o reino e os seus príncipes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou todo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como na tenda da filha de Sião. Quais testemunhos te trarei? A quem compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande o mar é
a tua ferida, grande como o mar é a tua ferida. Quem te sarará? Lamentações 2, 1, 4 e 13. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranho, nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, nossos pais pecaram, já não existem mais. Nós levamos as nossas maldades, somos servos, e agora os servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Tu, Senhor, permaneces para sempre, o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que não nos desampararia por todo o tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renove os nossos dias como dantes. O profeta clamava pelo povo. O povo de Israel levado ao cativeiro, e foi grande o sofrimento que passou, tendo que suportar tudo isso. Mas Deus sempre esteve ao lado do seu povo, embora estivesse permitindo tudo aquilo. Como podemos ver no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Cantaram os filhos de Israel ao sair do cativeiro. Deus tem um plano em tudo nas nossas vidas, meu amado, e nada que nos acontece é por acaso. Eu creio que Deus pode até tirar proveito de tudo, de todas as lutas que enfrentarmos, principalmente quando alcançarmos a vitória e o nosso adversário ficar para trás, pisoteado por nossa fé. Há pessoas que dizem que o diabo fica envergonhado, mas eu digo que não, porque eu considero mesmo um sem vergonha que nunca desiste de tentar contra os escolhidos de Deus. O cativeiro era necessário. Deus poderia evitar que o povo passasse por ele, mas não o fez, porque sabia que ele sairia fortalecido do cativeiro e daria glórias ao seu nome. Deus não tem interesse em tirar de você a luta, ou tirar você do meio da luta, mas com certeza Ele estará contigo em todas as horas, principalmente as mais difíceis da sua vida. E uma coisa também é certa: o nome de Deus há de ser glorificado em meio às suas lutas, em meio às suas travadas batalhas na sua vida, através de todas as provações, e você ficará engrandecido por sua fé, e não será mais a mesma a fé que você tem em Deus. Será crescida, grandiosa, sabendo que grandes coisas o Senhor fez na sua vida, no meio da tribulação, no meio da luta. O povo de Israel agora encontra-se engrandecido e agradecido, porque Deus estava no meio dele. Como diz no Salmo 126, que é um hino maravilhoso: ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, há muito teríamos sido consumidos. Querido, Ele está andando contigo agora, aqui neste mundo tenebroso. Ele sabe de todas as suas lutas, de todas as suas limitações, e ainda mais, Ele está sempre pronto a entrar contigo em toda e qualquer batalha. Ainda que pareça que você esteja aprisionado pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela enfermidade, Ele, mesmo não tirando de você a luta, Ele estará contigo no meio da batalha para te conceder a vitória. E saiba que você é amado por Deus, e Ele defende sempre aqueles que são seus. Deus jamais desistiu de um filho que clama pelo seu nome, e Ele não fará diferente com a sua vida. O povo de Israel estava verdadeiramente cativo, mas a mão do Senhor estava com o povo de Israel naquele momento, naqueles dias, nos dias de escravidão, nos dias de sofrimento, de servidão, diante do povo
de Babilônia, diante do rei Nabucodonosor, diante do Egito, diante de todas as vezes que o povo de Israel foi escravizado, submetido a grandes tormentas, Deus estava ali com as suas mãos estendidas, abençoando e dando vitória ao seu povo com grande bênção, mostrando que as suas mãos estavam ali. Queridos, às vezes é muito fácil falarmos de luta no meio da luta. E por vezes nós ouvimos muitas coisas de problemas. Olha, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo outro, pode chegar a isso, pode chegar aquilo. Parece que nós estamos prontos mais a ouvir calamidade do que bênção. Mas uma coisa eu tenho a dizer para você: Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem promessas grandiosas para o seu coração, meu querido. Deus tem grandes bênçãos para te dar. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, pela sua vida. Deus quer abençoar você ricamente no meio da provação, no meio da luta. Deus está atento à sua oração e as promessas do Senhor não são em vão para a sua vida. Creia em Deus, busque ao Senhor, clame a Ele. Deixe às vezes de lado o seu problema, o seu medo, o anseio por esta maldição que tem assolado a humanidade e prejudicado dia a dia. E trazido muitas vezes angústia, sofrimento, desespero, ansiedade, depressão, problemas. Só ouvimos mais falar disso. Parece que nós só estamos vendo à nossa frente essas coisas. Estamos cativos a uma enfermidade, a um vírus que pode pegar qualquer um. Mas Deus está com as suas mãos estendidas. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão surdos. Ele está ouvindo a sua oração, vendo a sua necessidade, enxugando a sua lágrima e abençoando a sua vida para tirar você deste mar de lama, como quando Jeremias foi lançado no calabouço com lama. Mas Deus quer abençoar e sustentar a sua vida nesta noite. Clame ao Senhor, busque a Deus, entenda, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga isso para você, diga isso para a sua família, diga isso para os seus filhos, para o seu cônjuge neste momento. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplamos as maravilhas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Querido Deus, nós apresentamos a Ti as nossas vidas nesta noite em clamor, em oração, pela nossa nação, pelas nações que estão sofrendo neste momento. Meu Deus, por estas famílias que estão participando deste culto nesta noite, para aqueles que pararam para ouvir a Tua palavra, Deus, abençoe e faça florescer esta palavra em cada coração. Repreenda, Senhor, toda enfermidade, todo mal. Repreenda, Senhor, todo o pecado, tudo aquilo que não te agrada, tudo que não provém do Senhor. Toda ansiedade tira, Senhor. Toda depressão, toda angústia, quebra, Deus. Quebra, despedaça o jugo que está sobre essas vidas neste momento. Para a glória do Teu nome, traz consolo ao Teu povo. Renova as Tuas misericórdias sobre nós e abençoe a Tua igreja com grande bênção nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Sustente e faça você entender que você nasceu para vencer. O Senhor dos exércitos está aí do seu lado para te abençoar, para te dar vitória. Grande bênção nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu querido.
seu coração.